Olá, boa tarde e boa semana para você. Estamos ao vivo para a transmissão da sessão ordinária desta segunda-feira. Hoje, na ordem do dia, o quarto item propõe a ampliação do tempo concedido aos professores para planejamento de aula. Porém, esse e demais projetos da pauta só podem ser votados se antes o plenário limpar os vetos que estão também na ordem do dia. Acompanhe os trabalhos com a gente. Há quórum para a abertura da sessão, de acordo com o painel eletrônico, aonde, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a mesma e convido o delegado Danilo Baense a proferir um versículo da Bíblia. Sendo assim, solicito a todos se coloquem em posição de respeito. Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos, ó Senhor, a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Amém. Nesse momento, fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Antes, porém, declaro a mesma aprovada conforme disponibilizada no site da Assembleia. Consulto se tem algum parlamentar que gostaria de fazer registro de um minuto de silêncio. Peço a palavra. Doutor Hércules. Obrigado. Quero requerer um minuto de silêncio pelo falecimento de um colega, um amigo, um excelente profissional, Paulo Molan. Ele faleceu esse final de semana e deixou muita saudade, muitos clientes, e foi uma referência para nós na ortopedia do Estado do Espírito Santo. Paulo Molan era um grande ortopedista. Ok, Danilo Baense. Presidente, quero solicitar um minuto de silêncio pelo falecimento do policial civil Oscar Luiz Santana de Melo. Era um agente da Polícia Civil e ele trabalhou durante muitos anos comigo na Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa, realizando relevantes serviços à população do Estado do Espírito Santo. Realizávamos operações praticamente todos os dias da semana e o Oscar sempre ali muito firme. Recentemente, agora, o Oscar completou o aniversário e no sábado, agora, aniversário da filha dele. Estava comemorando o aniversário da filha dele, após o aniversário da filha dele, teve um infarto e acabou falecendo, né? E hoje será o sepultamento. Que Deus conforte a Júlia, a esposa e os filhos. E eu quero também solicitar um minuto de silêncio pelo falecimento de Neuza Luiza Moschini Souza. A senhora Neuza trabalhou bastante na campanha, nos ajudou bastante nessa campanha, mas acabou vindo a óbito, ou indo a óbito, e eu peço um minuto de silêncio, que Deus conforte os seus familiares e amigos. Com a palavra o deputado Adonias. Senhor presidente, hoje dia 10, né? Outubro, tive uma notícia muito triste que aconteceu no sábado à noite, de um querido amigo, que era funcionário da Rede Tribuna, hoje se torna um ex-funcionário da Rede Tribuna. Um momento muito difícil, no sábado à noite ele veio a falecer, é o querido amigo Vanderlei Lauer. Vanderlei era motorista na Rede Tribuna, fazia serviço, lavava carro, era um cara altamente dedicado à família e infelizmente ele veio a falecer, um momento muito triste que todos, é uma doença silenciosa, né, que existe, que é a depressão, e eu peço aí para todos os amigos, os jornalistas, os radialistas, os deputados que se encontram também, o público que nos assiste, para a gente dedicar esse um minuto de silêncio, que me deixou muito consternado hoje no velório dele, do querido amigo Tafarel. Muito obrigado. Obrigado. Com a palavra agora o deputado Emílio Mameri. Eu quero também pedir um minuto de silêncio pelo falecimento do Dr. Paulo Molim. Dr. Paulo Molim, o Mulan, é um ortopedista, prestou grande serviço ao Estado do Espírito Santo, um grande amigo que eu tive, inclusive moramos juntos durante bom tempo no prédio e amizade muito sólida, fazia principalmente a ortopedia infantil, especializado em pé torto congênito. E o trabalho que o Dr. Paulo Molim deixa no nosso estado foi um trabalho muito importante, significativo, e muitas dessas crianças que estariam hoje com dificuldade para deambular, muitas delas foram resolvidos seus problemas através do trabalho do Dr. Paulo Molim. Muito obrigado. E com a palavra o deputado Luciano Machado.
Oi. Senhor presidente, deputados, a todos que nos assistem, servidores da Assembleia, todos que estão na galeria, quero pedir um minuto de silêncio pelo falecimento de José Maria de Faria, 84 anos, um compadre muito querido, uma pessoa muito assim respeitada no município de Iguaçuí, de uma família tradicional, de uma grande família, a família Faria, Machado, Moreira, seus filhos Antônia, Aparecida, Francisco, conhecido como Chico, Sebastião, que é o meu afilhado, conhecido como Tatão, e Miguel. Então, com muito respeito, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo dedica esse minuto de silêncio como homenagem póstuma ao nosso querido compadre José Maria de Faria. Também, senhor presidente, quero pedir um minuto de silêncio pelo falecimento de Sebastião Joaquim de Faria, 82 anos, pai de Cláudia Maria de Faria, Geraldo Sebastião de Faria e José Maria de Faria, que é irmão do José, que no dia do sepultamento do seu irmão, José, ele teve um mal súbito, foi internado, ficou muito mal e veio a falecer nessa madrugada, sendo sepultado hoje. Então, com pesar, nós pedimos esse minuto de silêncio como homenagem da Assembleia Legislativa, pedindo a Deus que conforte o coração de todos os familiares. Obrigado. Obrigado, Luciano. Então, por solicitação dos deputados Doutor Hércules, Danilo Baense, deputado Adonias, Emílio Mameri e Luciano Machado, faremos nesse momento um minuto de silêncio. Gentileza, homens e mulheres que compõem esse parlamento, se coloquem em posição de respeito. E não fale também, né? A educação de respeito. Adilson. O Renzo está igual menino, né? Muito obrigado. Presidente, pela ordem. Pela ordem. Coronel Alexandre Quintino. Presidente, eu quero cumprimentar todos que estão na galeria, o pessoal da Polícia Científica aí, um grande abraço, tá? Parabéns pela luta, vai dar certo se Deus quiser, tá? Quero cumprimentar também dois amigos que se fazem presente aqui, presidente, na esquerda, Arthur Cadrates e Daniel Gomes, lideranças, amigos lá da Imperatriz do Forte, eles que lideram o Carnaval do Espírito Santo e da Imperatriz do Forte. Então, eu quero abraçá-los e falar, seja bem-vindo, tá? Um abraço. Ok. Recebam os cumprimentos da mesa diretora dos trabalhos dessa tarde hoje. Primeira fase do expediente, nesse caso, para simples despacho. Os itens 1 a 9 são justificativas de ausência dos deputados. Justificada a ausência dos respectivos ofícios à secretaria. Projeto de lei 458/2022, deputado Fabrício Gandini. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões de Justiça, Meio Ambiente e de Finanças. 11º, projeto de lei 459/2022, deputado Emílio Mameri. A Comissão de Justiça, na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Projeto de lei 460/2022, deputado Doutor Hércules. A Comissão de Justiça, na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Também o projeto de autoria do deputado Doutor Hércules, projeto de lei 461/2022. O despacho é o mesmo, a Comissão de Justiça, na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Os itens 14 a 20 são emendas de deputados e deputadas às proposições que especificam. Meu despacho único para todos os itens é: juntem-se à proposição de cada parlamentar de origem. Segunda fase do expediente, nesse caso, sujeita a deliberação. Vou consultar aqui o painel. Ok, já temos 22 parlamentares presentes no plenário físico, não é isso? E no virtual?
Ninguém no virtual. Ah, tá certo, hoje não é virtual, hoje não é quarta-feira, não. Estava achando que hoje é quarta. Gostou, né, Raquel? Segunda fase do expediente sujeita a deliberação. Os itens 21 a 24 tratam de indicações das senhoras e senhores deputados Emílio Mamede e Alexandre Chambin. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Vou propor ao plenário a inversão da fase das comunicações para passarmos imediatamente para a ordem do dia. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado quanto o voto do doutor Hércules. Item 1 da pauta, discussão única nos termos do artigo 66, parágrafo 6º da Constituição Estadual, de veto total ao projeto de lei 04/2022, de autoria do deputado Dari Pagung. Na Comissão de Constituição e Justiça, o relator se prevaleceu do prazo regimental. Eu consulto se o relator vai manter o prazo. O relator mantém o prazo. Nesse caso, fica por conta da manutenção do prazo, na forma do artigo 66, parágrafo 6º da Constituição Estadual, ficam sobrestadas demais matérias constantes na pauta. Passamos, então, nesse momento, por conta da inversão, à fase das comunicações. Com a palavra... Com a palavra, o deputado doutor Hércules. Quero aqui, nesse momento, publicamente agradecer ao deputado Sérgio Majeski, que gentilmente cedeu a oportunidade de doutor Hércules registrar primeiro a sua presença. É uma pessoa boa, pessoa ótima. Deputado Adilson Espíndola. A mesa convoca Vossa Excelência. Com a palavra, doutor Hércules. Senhor presidente, prezados colegas deputados e deputadas, quero dar meu boa tarde a Eliana. Dei boa tarde em sinais de Libra para a comunidade surda. Quero abraçar o pessoal da Polícia Científica do Espírito Santo. Continue fazendo esse movimento, que água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Vamos ver se quem pode mandar regulamentar isso vai ter um pouco de sensibilidade com vocês. É a nossa posição. Hoje, lamentavelmente, nós temos 15 projetos na pauta. 15 projetos da pauta e não vão votar nada. A pauta foi trancada por causa de veto. Lamentavelmente, essa é a nossa produção. Acho que muita gente ressaca, quem ganhou, ganhou, quem perdeu, perdeu, mas eu acho que nós temos que continuar apreciando os projetos, votando a favor, votando contra, mas realmente é muito ruim para casa isso. Hoje é Dia Nacional do Condutor de Ambulância. E eu sou autor da Lei 10.237, que criou o Dia do Motorista, aliás, não é motorista, é condutor de ambulância. Porque o condutor de ambulância, o motorista ele carrega uma mesa, uma cadeira, uma cama. O condutor de ambulância carrega pessoas, e geralmente pessoas acidentadas, e pessoas que, em risco de vida muito sério. E não é papo furado não, está aqui, ó. Fui motorista nível 8, em Cachoeira do Itapemirim, 13 de fevereiro de 65, meu contrato está aqui na carteira. Isso aí, vamos ver se dá para mostrar direitinho a carteira. Naquele tempo usava o termo motorista de ambulância, mas nós tiramos esse termo, é condutor de ambulância. Fui motorista do SANDU, antigamente era SANDU, Serviço de Assistência Médica Domiciliar de Urgência. Hoje conhecido como SAMU, mas também o serviço prestado é diferente. Eu quero dizer que há muitos anos, há muito tempo,
muito antes de ser médico, eu já gostava de cuidar de pessoas, cuidar de doentes. Daí veio a inspiração trabalhando na Santa Casa de Cachoeiro, como auxiliar de serviços gerais. Está aqui também na carteira o contrato de auxiliar de serviços gerais. Então, vamos ver se dá para você captar o outro contrato aqui. Inicialmente chamava servente. Auxiliar de serviços gerais era servente. Depois eu estudei, fiz o ginásio, fiz a contabilidade, aí fui para o escritório. E tenho a retificação do contrato, uma emenda, meu querido, saudoso doutor Eveli Grande Ribeiro, essa letra maravilhosa, assinou minha carteira em 65 e colocou. Para não fazer outro contrato, ele botou assim, servente, auxiliar de serviço, auxiliar de escritório. Então, essa história é muito interessante, a história de uma luta para uma saúde pública melhor. E nós vamos lutar para que melhore mesmo. Hoje é lembrar o Dia Nacional da Luta da Violência contra a Mulher. Ainda hoje, a violência contra a mulher é uma realidade que choca a população. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil tem a quinta maior taxa de feminicídio no mundo. O Espírito Santo já registrou quase 14 mil denúncias de violência doméstica até 2021. A média é de 51 denúncias por dia da região, e a região com maior número de casos é a região metropolitana, que registrou 4.628 registros naturalmente de denúncia contra violência contra a mulher. Sou autor da Lei 11.045 de 2019, que proíbe a nomeação para todos os cargos em comissão no Estado daquele que for condenado pela Lei Maria da Penha. Então, é uma lei da minha autoria. Eu vou voltar à tribuna para falar mais devagar, porque agora o tempo é pequeno e, como eu não gosto de ultrapassar o tempo, eu vou encerrar minha fala aqui, mas voltarei ainda hoje na tribuna para falar sobre esses assuntos que eu disse. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado doutor Hércules. Eu ouço agora, neste exato momento, o deputado Sérgio Majeski. Nesse momento, ele desfila até o púlpito da Assembleia. Meus cumprimentos ao deputado Marcelo Santos, que preside a sessão neste momento, aos deputados que estão presentes aqui no plenário, aos funcionários da casa, aqueles que nos assistem pela TV Assembleia, o pessoal da Polícia Científica do Estado, que nos visita hoje aqui nas galerias. Já passou da hora de votar, né, o projeto de vocês, já está ficando chato isso. Nós estamos ainda em meio a um processo eleitoral. O quadro político, isso não é só no Brasil, mas aqui no Brasil em especial, porque é nosso país, é aqui que nós precisamos analisar, ele muitas vezes é desolador. É muito comum, e eu sempre dizia isso na sala de aula, de volta e meia as escolas me chamam para conversar com os alunos, e eu sempre dizia isso, que é muito comum você ouvir as pessoas desacreditadas da política. As pessoas dizem assim, eu não gosto da política, eu não gosto de discutir política, eu tenho raiva de político, e por aí vai. A política não é uma questão da gente gostar dela ou não. A política é algo fundamental, é algo essencial. Não existe a organização de uma sociedade que não passe por decisões políticas. Por isso nós temos uma política educacional, uma política de segurança pública, uma política de saúde pública, uma política econômica, a política da cultura, a política do meio ambiente, política... Por aí vai. Então, assim, gostar ou não é indiferente, você tem que participar da mesma forma. Porque aquilo que eu digo sempre,
Desde o mais rico ao mais pobre de uma nação, ele depende de decisões políticas. Por que a educação é do jeito que é? Por que a segurança pública é do jeito que é? Por que a economia é do jeito que é? Por que tanta violência? Por que tanta pobreza? Por que gente passando fome? Isso não é ao acaso. Isso não é assim porque Deus quis. Isto é assim fruto de decisões políticas tomadas por políticos escolhidos nas eleições. Observamos mais uma vez nas eleições do primeiro turno que aproximadamente 20% dos eleitores não foram votar. Em alguns estados isso foi mais, em São Paulo, por exemplo, foi 21%. No Espírito Santo, 20% dos eleitores se abstiveram. Significa dizer que 600 mil eleitores sequer compareceram para votar. E 9% dos que foram votar anularam ou votaram em branco. Então, poderíamos considerar que 30% dos eleitores capixabas, de alguma forma, se eximiram de participar do processo eleitoral. Desculpe a expressão, mas é uma burrice achar que isso é uma forma de protesto. Porque isso não significa absolutamente nada em relação a mudanças consideráveis na política, porque poderia dizer, agora os políticos vão ficar preocupados, 20% dos eleitores não foram votar. Ora, pelo nosso processo eleitoral, se uma pessoa for votar e tiver um voto, é ela que está eleita, porque se diz que quem tiver mais voto, ou quem se elege dentro da legenda, está eleito. Então não existe possibilidade de que isso esteja efetivamente preocupando os políticos. E se você observar grande parte dos políticos eleitos para o Congresso Nacional e até para a Assembleia Legislativa, se mostra claramente que não estão preocupados mesmo. Então a gente precisa urgentemente falar de política, e dentro do radicalismo existente hoje no Brasil, parece que não há mais espaço para discutir política, porque está se discutindo as coisas mais torpes possíveis, e ninguém está discutindo política de verdade, porque você tem um grupo se comportando como torcida de futebol e no outro extremo também. E aí, se você perguntar hoje, quais são as propostas efetivas por aqueles que disputam o segundo turno, para a educação, para a saúde, para a segurança, etc., ninguém sabe, porque é uma acusação permanente. Não, você é mais ladrão é ele. Não, você é o mais corrupto é ele. Não, porque aí começa essa discussão de questões comportamentais, que não são questões políticas. Questões comportamentais não deveriam fazer parte de debate político. Porque o que nos interessa saber é como resolveremos o problema da educação, da segurança, da economia, da fome, da agricultura, do meio ambiente. Isso nos interessa. E hoje, a gente não pode fazer um discurso desanimador, mas como político eu me sinto, já termino, deputado Marcelo, me sinto desanimado em função de que aqueles que querem discutir política de fato estão sendo excluídos desse processo. O processo está sendo dominado pelo radicalismo ou então por grupos que têm poder para eleger os seus apaniguados, caso do que aconteceu com a Prefeitura de Cariacica, a Prefeitura de Vila Velha, que jogaram tudo em cima dos seus candidatos, esqueceram de administrar o município para ali apoiar os seus candidatos. E aonde é que fica a discussão da política efetivamente? O que é que se cobra daqueles que foram eleitos ou daqueles que estão disputando, se não está sendo discutido política? Então, qualquer coisa que se fizer tem que ser aceita, porque não há discussão de política de nada, não há discussão de projeto de absolutamente nada. E aqueles que se interessam em discutir projetos verdadeiramente e a política de verdade, com o foco naquilo que são os reais problemas da sociedade, estão sendo excluídos do processo. Muito obrigado, deputado Marcelo. Muito obrigado. Concedo a palavra, neste momento, ao deputado pastor Marcos Mansur. Não estando presente, ao deputado Capitão Assunção. Tendo declinado. Não declina? Muito obrigado. Nesse momento, eu passo o comando da Assembleia para o deputado Adilson Espíndola. Sai não, Adilson, deixa o Marcelo trabalhando aí.
Semana passada, eu denunciei um deputado federal em final de mandato que acusou o candidato Manato, candidato do presidente Bolsonaro, de fazer parte do crime organizado. E eu falei isso aqui dessa tribuna e chamei o deputado federal para a briga, porque ele tem que provar, ele não pode ser moleque de ficar acusando alguém que está disputando a cadeira de governo do Estado. Política é coisa séria e não pode ser praticada na base da fake news, como vem fazendo o governador. Eu estou aqui com um processo que está tramitando no primeiro juizado especial criminal da comarca de Vitória, onde as vítimas são o atual prefeito de Vitória e esse aqui, capitão Assunção, e os réus é o Fernando Campana, braço direito do governador, e a senhorita Jennifer Cardoso, por praticarem fake news, 2 irresponsáveis. E agora, queria que mostrasse a primeira imagem, porque nós temos que fazer um trabalho sério. Doa a quem doer, mas eu vou aqui denunciar cada um que praticar fake news. Olha o que essa senhora está fazendo na sua rede de WhatsApp. Aproxima o nome dela, por favor, ali. Eu quero que mostre ali. Eu falei que é doa a quem doer e eu vou fazer isso aqui. Joguem o jogo limpo e teremos o resultado limpo. Mas não essa sordidez que vocês da turma do Casagrande estão fazendo. Essa senhora se chama Acedina, capitão da Polícia Militar. Que covardia! Que covardia! Capitão da Polícia Militar. Mostra a imagem de novo lá. A senhora Acedina, acredito que ela é chefe de gabinete do coronel Quintino, outro braço direito do senhor Casagrande, espalhou 2 vídeos tentando difamar a imagem do candidato Manato ao governo do Estado. Esses 2 vídeos aí já estão na Polícia Federal, senhora Acedina. Já estão na Polícia Civil, porque você vai ter que dar conta. Por favor, a segunda imagem. Isso é covardia que o senhor Casagrande está fazendo. É uma servidora da Assembleia Legislativa. Aproxima mais a imagem aí. Tem a matrícula dela. Qual é o nome dela completo? Eu não estou conseguindo ler daqui. Acedina Maria de Souza. Tem um CPF dela lá, o final do CPF. E o cargo, Supervisor Geral de Gabinete de Representação Militar do Coronel Quintino, braço direito do senhor Casagrande. Terceira imagem, por favor. Terceira imagem. Olha o salário da senhora Acedina, capitão da PM. Que estrela perdida, praticando fake news, a mando do senhor governador. Mais de 10 mil reais para praticar fake news. Ela entrou, agora a primeira imagem lá que tem um grupo. Ela colocou em um grupo 2 vídeos difamando o candidato Manato, candidato do presidente Bolsonaro, e ela vai ter que ser, aproxima lá que ela mudou lá, o nome do grupo é Vamos que Vamos. A Acedina, capitão PM do coronel Quintino, mudou as configurações para somente ela fazer as postagens, e ela esqueceu que tinha gente ali dentro que não gosta de covardia nem de mentira. Senhora Acedina, a senhora vai pagar da mesma forma que esses 2 praticantes de fake news aqui, que é o senhor Fernando Campana e a senhorita Jennifer Cardoso, que fez fake news contra o atual prefeito de Vitória e contra o capitão Assunção. A senhora vai ter que responder por quem está divulgando nas redes sociais falácias contra o senhor, o médico, candidato ao governo do Estado, candidato do Bolsonaro, Carlos Manato. A senhora vai ter que responder. E outra coisa, preste bastante atenção. Talvez eu esteja adiantando um pouquinho o que está acontecendo, mas aguarde, você que é chefe de gabinete do coronel Quintino, aguarde a chegada da polícia para pegar tudo quanto é material magnético dentro do seu gabinete, porque esses 2 vídeos foram produzidos dentro do gabinete do coronel Quintino. Vocês estão agindo covardemente e não estão usando as regras democráticas para vencer o outro candidato. E nós vamos comprovar que a verdade está vindo à tona, seus covardes. Muito obrigado, presidente.
Com a palavra, o ilustre deputado delegado Danilo Baiense. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores deputados e deputadas, todos que nos assistem pela TV Assembleia e aos servidores desta casa. Eu quero inicialmente saudar aqui os nossos peritos oficiais criminais aqui da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, numa justa reivindicação que já está em pauta desta casa para ser votada, e nós estamos aqui apoiando a reivindicação de vocês. Tá? Tive a oportunidade de trabalhar muito tempo ali com esses servidores da Polícia Técnica Científica, servidores altamente capacitados e que estão fazendo uma justa reivindicação. Capitão Assunção, primeiramente eu quero parabenizar o discurso de Vossa Excelência, aí com relação a essas pessoas que não têm princípios éticos, não têm princípios morais e não têm escrúpulos. Atuei na Polícia Civil, capitão Assunção, durante muitos anos, sobre 33 anos na Polícia Civil, como delegado, 30 anos. Apurei muitos crimes, inclusive envolvendo a escuderia Lecoq, muitos crimes. Eu nunca vi, em nenhum momento, pelo menos a citação do nosso candidato ao governo do Estado, Carlos Manato, candidato do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro e do nosso senador Magno Malta. Eu estou aqui, capitão Assunção, com um atestado, eu gostaria que se você aproximasse aqui, um atestado de antecedentes aqui do nosso candidato ao governo, Carlos Humberto Manato. Nada consta com relação a esse cidadão. Eu tive sob a minha responsabilidade ali quando chefe da homicídios e proteção a pessoas, deputado Adilson, mais de 15 mil inquéritos policiais, apurando crimes dolosos contra a vida. É óbvio que foram muito mais crimes, porque às vezes de uma ocorrência você tinha 6 assassinatos. Apurei vários crimes envolvendo membros da escuderia Lecoq, vários crimes. E em nenhum momento eu vi a citação do nome do nosso candidato ao governo, Carlos Manato. Mas tentaram imputar ao nosso candidato algumas transgressões ou alguns crimes que nunca existiram, mas são pessoas, como eu disse anteriormente, que não têm, capitão, princípios éticos. Essas pessoas não têm princípios morais e ficam criando fake news para sujar o nome de uma pessoa que tem o seu comportamento e a sua vida pautada na legalidade. Eu fui vítima, capitão Assunção, durante algumas vezes, muitas vezes, eu fui vítima também de calúnias. Provei que eu não tinha nenhuma participação naquele evento e aprendi com o desembargador aqui no Estado do Espírito Santo, desembargador Paulo Nicola Copolilo, amigo, que eu estava sempre no gabinete dele. Doutor Paulo dizia o seguinte: Danilo, meu amigo, você não pode evitar que as pessoas falem de vocês, você não pode evitar que as pessoas denigrem o seu nome, mas perca um tempo depois para processá-las. E foi o que eu fiz, muitas vezes. Eu tive um caso, capitão Assunção, de um advogado que eu prendi aqui em Vila Velha. Esse advogado me caluniou na corregedoria da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, em cima de um crime que eu apurei, responsabilizando-o pelo crime, autuei em flagrante, e sabe o que aconteceu? Hoje ele é um foragido da justiça, condenado só naquele caso específico da denunciação caluniosa contra a minha pessoa, em quase 6 anos de reclusão, e hoje está foragido. Então, com certeza, essas pessoas que desejam e que querem, que estão sempre a caluniar a honra dos outros, elas serão processadas da forma da lei. E eu estou aqui para lamentar mais uma vez o comportamento de pessoas inescrupulosas. E está aqui mais uma vez o atestado de antecedentes aqui do candidato ao governo do Estado, Carlos Manato. Nada consta com relação ao nome de Manato. Para terminar, presidente, eu quero fazer uma fala rápida aqui, sobre uma triste e lamentável informação sobre o Hospital de Emergência e Urgência, o antigo São Lucas, em Vitória. Profissionais da saúde relataram a usuários e a pacientes que a unidade só tem um aparelho para realizar tomografia e que o outro está quebrado há mais de 1 ano, sem qualquer providência. Sabemos que o hospital é referência em emergência e traumatologia. Com essa situação, os pacientes ficam horas esperando para realizar um exame que tem que ser feito para ontem,
E o hospital não teria ainda máquina para ressonância magnética, fazendo com que os pacientes sejam transportados para outras unidades. Então nós conclamamos ações emergenciais para que essa realidade seja mudada logo. E com certeza, a partir de janeiro, o nosso futuro governador resolverá essa situação, porque ele é um médico e ele tem a responsabilidade no atendimento da população capixaba. Obrigado, presidente. Com a palavra o deputado Dari Pagum. Senhor presidente, como o regimento só permite 6 deputados nessa fase, e a deputada Raquel Lessa gostaria de falar nesse momento, eu vou passar a minha vez para a deputada Raquel Lessa. De qualquer forma, informo a Vossa Excelência que até o momento só 4 fizeram uso da palavra. A deputada Raquel Lessa é a 5ª. Agora já está aí, senhor. Posso falar? Obrigada, deputado Dari. É porque eu não tive a oportunidade de agradecer, porque a semana passada eu não estive presente. Só um momento, deputada. Eu vou, então, conceder, depois da fala da Raquel... Coloca meu tempo, começa meu tempo aí. Pode deixar, obrigada. A senhora vai ter todo o tempo que a ilustre deputada necessitar. Oba, obrigada. Eu quero cumprimentar todos os nossos servidores, todos os nossos deputados e deputadas, todos que estão na galeria, né, a Polícia Científica, Polícia Civil. Quero saudar vocês. Eu quero agradecer, primeiramente a Deus. Quero agradecer a Deus por essa eleição, uma eleição difícil, não tem eleição fácil, uma eleição difícil, mas Deus sempre foi fiel a mim. Eu acredito que Deus é um Deus, né, maravilhoso, e eu quero agradecer. Quero agradecer também a minha família, principalmente o meu marido, que é o meu maior incentivador, né, ele que me colocou na política e me incentiva muito. E isso é muito importante quando a família nos incentiva. Então, assim, muito obrigado, toda a minha família, em nome do meu marido, Paulo, em nome dos meus filhos, até meus netos pediram voto, né, minha irmã, meu irmão, minhas cunhadas, todos que na família eles não mediram esforço para pedir os nossos votos, para ficar do nosso lado, para apoiar. Isso foi muito importante para mim. Eu quero agradecer aos 26.439 votos que tivemos, isso aí, Bruno, 26.439 votos que tivemos. Agradecer a confiança, né, de acreditar no nosso trabalho. Nós tivemos um trabalho de norte a sul do Estado, e isso fez o nosso crescimento nessa votação. Eu quero agradecer a todas as lideranças, a todos os vereadores e vereadoras que também trabalharam muito, apoiaram, votaram. Então, assim, nosso muito obrigada a todos. Eu quero agradecer também ao nosso governador Renato Casagrande. Se nós tivemos essa votação, foi porque o nosso governador teve trabalho em todos os municípios do Estado, e ele nos honrou com o nosso trabalho também. A gente fazia muito bem essa relação, né, do município até o Palácio Anchieta, e nós queremos agradecer aqui ao nosso governador Renato Casagrande. Eu quero também agradecer a todos os nossos prefeitos e prefeitas que lideraram com a gente alguns municípios. Eu quero, primeiramente, agradecer a nossa prefeita Ana Malacarne, né, uma irmã, uma amiga que eu tenho, que é a prefeita de São Domingos do Norte, que lá tivemos mais de 30% dos votos. Eu quero agradecer também a Fernanda de Boa Esperança, junto com seu esposo Romualdo, também, que lideraram, né, toda essa votação. E quando eu falo do prefeito, da prefeita, eu estou falando de toda a equipe que, junto nesse município, lideraram as votações aí, né, o nosso trabalho. Eu quero agradecer Pancas, né, a minha terra natal, que o nosso amigo, doutor Cid Clay também. Quero agradecer ao nosso amigo prefeito de Alto Rio Novo, nosso amigo Borel, Águia Branca, o nosso amigo prefeito Jailson, governador Lindenberg, Leonardo Finco também, toda a equipe, né? Vila Valério, o nosso prefeito Davi, Jaguaré, o prefeito Marcos e o vice-prefeito,
que junto com os nossos 3 vereadores, Ricardo Barro, Preto Queiroz e Eliseu, lideraram também junto com toda a equipe. Vila Pavão, o prefeito Bolinha e ao nosso vice Tuíla, o secretário Zé Henrique, vereador Jadismar e toda a nossa equipe de trabalho, todas as lideranças. Eu quero o Pedro Canário também, ao nosso prefeito Bruno, ao nosso amigo Venturini, ao vereador Luquinhas e o vereador Zé Queiroz, e toda a nossa equipe, a todas aquelas lideranças lá, a Marilândia Gutinho, que abriu lá a prefeitura, né, junto com o nosso amigo Henrique, Romerito, Maico, Dene, Calimã, Lidiane, todos mais que nos ajudaram. E também a nossa cidade de São Gabriel da Palha, a cidade que eu fui mais votada, onde eu tive o maior número de votação, aos nossos vereadores Getulinho e Tiago Santos e toda a nossa equipe que nos ajudou muito a chegar aonde nós chegamos. O nosso muito obrigada ao Estado do Espírito Santo. Muito obrigada mesmo a todos que acreditaram, a todos que viram o nosso trabalho, a nossa presença em cada município do nosso Estado do Espírito Santo. O nosso muito obrigada e que Deus possa continuar nos abençoando, nos dando sabedoria, nos dando coragem para trabalhar, e eu reafirmo aqui o meu compromisso com o Estado do Espírito Santo. Estamos juntos. Muito obrigada, Estado do Espírito Santo. Com a palavra, o ilustre deputado, líder do governo, Dari Pagum. Quero cumprimentar a deputada Adilce Espíndola, que está nesse momento presidindo a sessão, cumprimentar os nossos deputados, deputada Raquel Lessa, que acabou de usar agora a tribuna, cumprimentar também quem nos acompanha pelas redes sociais, pela TV Assembleia, cumprimentar todos os peritos que estão aqui presentes, também acompanhando a sessão, no aguardo que essa casa, na votação da PEC em primeiro turno, cumprimentar todos vocês, dizer como eu estou feliz e não tenho dúvida nenhuma que nós trabalhamos muito nesse mandato, fazendo aquilo que a população espera do mandato do deputado, que é fiscalizar, mas também entregar aquilo que o nosso mandato possa fazer interlocução com o governo do Estado e ajudar os municípios capixaba. Não tenho dúvida nenhuma que o nosso governador Renato Casagrande ajudou, investiu nos 78 municípios do nosso querido Estado do Espírito Santo, e isso é fruto, deputada Adilson, de muito trabalho, de muita gestão. Então, nosso Estado é um Estado que está organizado, um Estado que pensa o futuro, um Estado que, com certeza, vai, daqui a alguns anos, ser o Estado mais seguro da Federação. Então, eu queria aqui cumprimentar o nosso governador Renato Casagrande, dizer que nós, capixabas, tem que olhar, ter um olhar para o Estado e dizer que nós temos uma boa gestão, nós temos um governo comprometido com os capixabas e nós não podemos retroceder, e com certeza o que a deputada Raquel Lessa disse aqui, que agradecendo os prefeitos, os vereadores, mas é fruto de um trabalho muito importante também do nosso governador Renato Casagrande, que com a sua gestão teve recursos, teve obras e investimentos para colocar em todo o Estado, em todos os municípios capixabas. Eu quero aqui, assim, de modo muito tranquilo, agradecer também, agradecer ao nosso prefeito de Marilândia, prefeito Gutinho, que nos ajudou muito com a nossa retomada aqui para a Assembleia Legislativa, agradecer ao nosso
prefeito Josafá de Laranja da Terra, agradecer ao nosso prefeito também de Irupi, prefeito Edmilson, agradecer vários vereadores que nos ajudaram em cada cantinho desse estado do Espírito Santo, cada presidente de associação de produtores rurais, agradecer também a minha querida cidade de Baixo Guandu, que tem uma honra de dizer que o nosso governador Renato Casagrande teve mais de 57% dos votos. Isso é reflexo de trabalho no município, também dos vereadores, de todas as lideranças políticas e religiosas do nosso município, que proporcionou uma belíssima de uma votação também no nosso nome. Então, assim, quero aqui agradecer a cada um dos capixabas que me ajudaram, que me apoiaram, que a luta não foi fácil, mas nós precisamos orientar a população, nós precisamos orientar as pessoas e dizer que o Espírito Santo hoje é um estado nota A do Tesouro Nacional, é um estado nota A de transparência, é um estado que com certeza faz inveja em diversos estados da federação. É um estado que está liderando o investimento, é um estado que está ajudando muito os municípios também no ensino. O nosso governador, ele criou o FUNPAS, junto com o Fundo de Cidades, está ajudando na reforma de escola, na reforma de creches, na ampliação de escolas também e na construção. Então, eu queria aqui, assim, parabenizar o nosso governador Renato Casagrande pela gestão que está fazendo no nosso estado do Espírito Santo. Agora, 15h46, o deputado Ari Pagum foi o último orador inscrito. Passamos agora para o grande expediente, lideranças partidárias. Com a palavra, o ilustre deputado Bruno Lamas, liderança do PSB. Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, público que nos acompanha através da TV Assembleia, eu, além de cumprimentar a todos, desejar uma boa semana, vou usar o tempo aqui da liderança partidária para poder reafirmar o nosso compromisso de até o último dia do mandato de continuar com as nossas ações, com os nossos projetos, dialogando aqui com o plenário para nós aprovarmos leis importantes, como o cadastro positivo dos motoristas, como o projeto de lei de nossa autoria, que isenta o IPVA de motos de até 170 cilindradas, porque o governo federal já fez, é preciso uma regulamentação estadual, e para defender bandeiras como essa, como a PEC da Polícia Científica, que desde o início a gente vem mantendo diálogo, conversando. Não sou o agente mais importante, mas sempre recebi, sempre conversei, e eu tenho convicção que nós vamos avançar. O parlamento voltando agora com as suas atividades, criando um ritmo mais constante nas votações, independente do que acontece no mundo externo. Nós vamos, inclusive, votar a PEC da Polícia Científica, que é justo, e a gente defende isso como algo importante para o nosso Estado. Precisamos de ter uma polícia científica. Eu devolvo a palavra a Vossa Excelência, senhor presidente. Passamos para os oradores inscritos. Com a palavra, o ilustre deputado Sérgio Majestic. Posso me inscrever aí? Aqui, bota também, pode usar funcionar. Bota eu também, vou assinar esse trem também. Meus cumprimentos ao deputado Adilson Espíndola, que preside a sessão nesse momento,
Já estive aqui mais cedo, já fiz os meus cumprimentos aos deputados que estavam presentes, aos funcionários da casa, aqueles que nos visitam hoje nas galerias e os que nos assistem pela TV Assembleia. E eu vou continuar falando sobre o que eu estava falando aqui no primeiro momento, na fase das comunicações. Eu dizia nesse momento anterior da descrença da política e a quantidade de pessoas que deixaram de votar nas últimas eleições, ou que se ausentaram, no caso do Espírito Santo, 20% dos eleitores não compareceram, ou seja, 600 mil eleitores não compareceram às urnas. E também daqueles que votam nulo e votam em branco. Eu estava dizendo no momento anterior da questão da descrença da política, né? De onde vem essa descrença tão grande da população em relação à política? Há uma generalização no Brasil sobre política e políticos. E essa generalização, muitas vezes, ela vem de todos os lados. É muito comum que a imprensa, por exemplo, e aqui eu faço uma ressalva, eu não sou daqueles que demonizam a imprensa, muito pelo contrário, eu acho que a imprensa tem um papel crucial na democracia, mas o tempo inteiro, se a gente observa como, quando a imprensa trata da política, como ela se refere à política. Então, assim, o tempo inteiro é num viés generalista. Os políticos brasileiros, os políticos do Espírito Santo, os deputados estaduais, o Congresso Nacional, sem nunca fazer sequer a distinção que poderia ser assim: a maioria dos deputados estaduais, a maioria do Congresso Nacional, a maioria dos senadores, a maioria dos deputados federais, é sempre os. E quando se coloca dessa forma, impede-se a população de ver que não é todo mundo. Então, por exemplo, se você lê uma matéria assim: ontem os deputados federais e senadores aprovaram o aumento do orçamento secreto. Os deputados quem? Foram os 513 deputados federais, foram os 81 senadores, e aqueles que se posicionaram contra, se posicionaram como? O que eles disseram? Então, é fundamental que se separe o joio do trigo de tal forma que a população passe a perceber que os políticos não são todos iguais. E, aliás, a própria população deveria fazer essa reflexão. Eu li um livro de um filósofo espanhol há pouco tempo, que ele fala sobre a indignação da política. Ele não está falando especificamente do Brasil, ele está falando de uma forma geral, e que ele chega nesse ponto de que o esporte preferido das pessoas é falar mal da política e dos políticos. E essa questão de dizer os políticos são todos iguais e parcela da população concorda com essa afirmação, aliás, não só concorda, como parcela da população propaga esse clichê. Então, se todos os políticos são iguais, eu passo também a acreditar que todos os eleitores são iguais. Porque, como eu digo sempre, político não cai do céu nem sai do inferno. Político sai das urnas. E quem os coloca lá são os eleitores. Portanto, se todos os políticos são iguais, então eu deveria acreditar que todos os eleitores também são iguais. E é óbvio que isso não é verdadeiro. E é muito curioso, dentro dessa falta de visão do que é a política e do que deveriam ser as funções dos políticos, o que é a função de um vereador, de um prefeito, de um deputado estadual, de um deputado federal, de um senador, de um presidente, de um governador. As próprias pessoas que falam mal da política e dos políticos, elas contribuem para que a política se deteriore ainda mais. Porque, muito obviamente, o ser humano, visando muitas vezes os seus interesses próprios, e o grande intelectual Norberto Bobbio, no livro O Futuro da Democracia, talvez muitos aqui leram esse livro, tem uma parte que ele fala das promessas não cumpridas pela democracia. E uma das questões que ele coloca é que quando a democracia ela surge, ela passa a ser uma prática,
principalmente no mundo ocidental, acreditou-se então que se nós pudéssemos escolher os nossos representantes, nós escolheríamos sempre os melhores entre os melhores. Há dois problemas aí. Primeiro, que nem sempre são os melhores que se candidatam. Segundo, o ser humano, regra geral, ele é movido muito mais por interesses pessoais ou de grupo do que efetivamente pela coletividade. Por exemplo, quantos por cento dos eleitores brasileiros, ao escolher o seu candidato, seja vereador, deputado estadual, deputado federal, ele escolhe pensando na capacidade daquela pessoa de trabalhar pela coletividade e não para os seus benefícios próprios, e sem observar se aquela pessoa participa da sua igreja, se é do seu time, se é seu parente, se é conservador, se não é, se é progressista, etc. Quantas pessoas fazem efetivamente essa análise? É uma quantidade mínima. Então, a reflexão a respeito de como nós enxergamos a política e como nós enxergamos o político, a sociedade tem que se colocar nesse contexto. Mais uma vez eu digo, os políticos são escolhidos pela própria sociedade. E como é que a sociedade tem escolhido esses políticos? Baseado em quê? Em que tipo de análise? Então, a situação da política como um todo, e política com P maiúsculo, e política na amplitude do que essa palavra significa, é uma situação realmente muito preocupante. Porque, como disse anteriormente, dentro dessa polarização existente no Brasil, entre uma pseudo-esquerda e uma pseudo-direita, não há espaço para debate da política propriamente dito, porque esses grupos se transformaram muito parecido com torcida de futebol do que efetivamente com grupos que defendem modelos de governos e políticas adequadas para resolver os problemas da nação. Então, se a gente continuar nessa batida, é impossível se cobrar qualquer tipo de política. Mais uma vez eu afirmo, se considerar tanto em nível federal quanto em nível estadual, independente de quem vai vencer, o que é que a população pode cobrar do futuro presidente ou do futuro governador? Uma vez que as políticas propriamente ditas para amenizar ou resolver os problemas da sociedade não estão sendo debatidas. É uma troca permanente de acusação ou então de discussões paroquianas, de discussões de ordem moral, de ordem comportamental, que nada, absolutamente nada tem a ver com resolver os problemas da saúde, da educação, da segurança, da agricultura, da pobreza, da fome e por aí vai. Então, a partir de uma discussão tão rasa, daquilo que se chama de política hoje, que cobranças a sociedade pode fazer posteriormente? Se a gente observa também no âmbito do legislativo, então, essas pessoas eleitas para a próxima legislatura, por exemplo, do Congresso Nacional, boa parte delas, o que é que a sociedade pode cobrar efetivamente, porque o que é que essas pessoas propuseram à sociedade efetivamente em termos de política para resolver os gravíssimos problemas que acometem grande parte da população brasileira. A situação de se discutir política em alto nível no Brasil, ela é fundamental. Ela é extremamente fundamental, porque dentro do panorama que nós estamos vivendo, sobra cada vez menos espaço para as pessoas que discutem política seriamente fazer essa atividade, exercer essa atividade e, sobretudo, que essas pessoas sejam notadas efetivamente pela sociedade. Então, ou a gente retoma a ideia do que é política e retoma as discussões em cima daquilo que realmente interessa à sociedade, resolver problemas da educação, saúde, segurança, etc., ou nós estaremos caminhando a passos largos para o abismo. Muito obrigado, deputada Dilson. Antes de nós darmos continuidade, eu quero registrar e agradecer a presença dos alunos da Escola Pedro Erkenhoff, de Vila Velha, que estão acompanhados pela professora de História e Geografia, a professora Regina. Sejam todos muito bem-vindos aqui
a essa casa, Casa de Leis, que o nosso bondoso Deus possa abençoar vocês, que no futuro bem próximo também poderão estar ocupando essas cadeiras aqui no Poder Legislativo Capixaba. Muito obrigado pela visita, pela presença de todos vocês. Com a palavra, a ilustre deputada Janete de Sá. Declinou. Com a palavra, deputado Dr. Hércules. Foi boa. Meu projeto, Janete, é 2024. Essa vem para quê? Prefeito. Ah, prefeito. Porque lá ficou eu e Lucas. Nós estamos no tamanho. Os caras nos 26.600 votos. Eu fiquei de 26.900. 27 mil. Você ficou 25. Eu tive 25.800. Muito voto. Não é para qualquer um, não. Se eu tinha que estudar, eu tinha ganhado. Eu tinha ganhado estadual. É, para estudar estudar. Não, tinha. Então, olha só, eu não queria, não. Eu vou ficar um ano ali. Eu vou for na cidade, visitar minhas bases, vou visitar os empresários, vou visitar os líderes comunitários, associações, entidades. Boa tarde a todos. Agora eu dou boa tarde para a comunidade surda. Agora a Gisele, que está transmitindo a nossa sessão em sinais de Libras. Agora há pouco era a Eliana que estava fazendo isso. Quero abraçar a escola Pedro Erkenhoff. Conheci, foi meu amigo em Cachoeiro, filho de professor Alfredo Erkenhoff e dona Julita Erkenhoff. Todos dois foram meus professores de contabilidade em Cachoeiro, na Escola Técnica Cachoeiro Itapemirim. Hoje é o Shopping Cachoeiro que funciona nesse local. Parabéns ao professor Sérgio Majeski, que está lá falando para os alunos, e vocês ouçam o que o professor Sérgio Majeski está falando, porque ele só pode te dar bom conselho. É um dos melhores deputados que nós temos aqui, o nosso professor Sérgio Majeski. Eu já vim aqui mais cedo e falei muito rápido, que o tempo era bem menor, falar que eu sou autor da Lei 10.237 de 2014, que criou o dia do condutor de ambulância. E não é motorista de ambulância, é condutor. Motorista, ele conduz qualquer mercadoria, qualquer bem, mas o condutor de ambulância, ele carrega pessoas, carrega gente, pessoas muitas vezes debilitadas, acidentadas, doentes. E já mostrei aqui, vou mostrar novamente, a minha carteira assinada pelo Dr. Everli Grande Ribeiro, meu segundo pai, em 1º de novembro de 1960. Está aqui quando eu fui servente da Santa Casa. Antigamente, servente era auxiliar de serviços gerais. Antigamente era servente, hoje é auxiliar de serviços gerais. Nessa mesma carteira, eu tenho o contrato de motorista da ambulância. Aquele tempo era motorista, depois eu mudei a lei aqui. O Sandu, nível 8, 13 de fevereiro de 65. Está aqui também. Tem que falar e mostrar as provas também. Então, é muita honra ter trabalhado com a saúde por esse tempo todo, desde 1960, que é uma luta para melhorar a saúde pública. Então, eu quero também dizer que hoje é o Dia Nacional da luta contra a violência contra a mulher também. Desculpa a redundância, mas hoje é o dia dessa luta. É uma lei da minha autoria que aquele que for condenado pela Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, ele não poderá exercer nenhum cargo público no Estado se ele realmente for condenado pela Lei Maria da Penha. Então, nosso registro hoje é esse. Eu lamento que nós temos
15 projetos na pauta e que nós não podemos votar. Muito ruim para casa, muito ruim para nós todos. Nós estamos aqui realmente para votar, para trabalhar, e realmente o povo não gosta disso. Com a palavra, a deputada Raquel Lessa, já se pronunciou. Deputado Torino. Eu quero só informar ao ilustre deputado Torino Marques que o senhor tem 10 minutos. Ok, obrigado, viu, querido? Obrigado, querido Adilson Espíndola. São 4 horas e 5 minutos na capital do Espírito Santo, Vitória. Público que nos assiste, amigos aqui da Assembleia Legislativa, colegas de trabalho, os deputados também, os servidores desta Casa de Leis, aproxima-se aí, claro, o dia em que o Brasil e o nosso glorioso Espírito Santo vão escolher entre a liberdade e o progresso no futuro, ou a fome, a violência e o atraso. Em nível nacional, temos um quadro que vai se definindo pela reeleição do presidente Jair Messias Bolsonaro. Dele, o maior cabo eleitoral é o seu adversário e as pautas por ele defendidas, deputado Carlos Moll. Aqui, nós temos um apoiador nato dele, que é o atual governador do estado do Espírito Santo e candidato à reeleição, deputado Assunção. Engraçado é que, vendo a propaganda eleitoral do governador do estado, ele se coloca assim como um salvador da pátria que vai fazer muito pelo Espírito Santo, que vai criar, gerar oportunidades, blá, 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 blá. Aí eu pergunto para você que nos assiste, que oportunidades? Oportunidades para quem? Vamos relembrar aqui que foi ele o verdadeiro responsável direto por determinar fechamento de diversos segmentos da economia capixaba, como comércio, produção industrial, cadeia de eventos. A gente viu o povo da cultura, pessoal da cultura aí, dos eventos, todos sendo impedidos de trabalhar, pois quando ele resolveu deixar a coisa funcionar, dizia o que poderia ser feito e também os horários determinados por ele. Uma falsa ciência capitaneada pelo seu Guevarinha da Secretaria de Saúde, o Che Guevarista Nésio Fernandes. E quem ousou tentar ganhar a vida foi caçado pela polícia, que seguia as ordens dos fiscais do governo, que iam de porta em porta fechar comércios e multar quem desobedecia o rei, que emitiu ordens absurdas, divorciadas totalmente da ciência. Tanto que hoje não faltam artigos que comprovam tudo isso que eu estou aqui dizendo para você. Olha só, quero lembrar a quem foi proibido de trabalhar, especialmente aos amigos ligados à cultura, música, artes, que o governador mandou vocês pararem, mas quem pagou auxílios, outros valores de socorro, foi o governo federal que fez isso, não foi o senhor Renato Casagrande, não, viu? Lembre-se que era e é ainda verba federal. Outro ponto que quero aqui chamar a atenção é sobre outra categoria que foi covardemente atacada, os motoristas e cobradores de ônibus. E eu avisei isso quando veio a ideia do governador de tirar os trocadores e colocar em outra área, pagando seus benefícios em casa, que depois eles seriam relocados ao trabalho. Sobre o pretexto fajuto e vil de que o dinheiro espalhava o vírus, o governador colocou em pauta um projeto que ele já havia costurado há muito tempo com as empresas, que era acabar com os cobradores de ônibus. E conseguiu, sob o silêncio conivente
de muitos. Só sei que nisso milhares de trabalhadores e seus familiares que dependiam dessa função simplesmente perderam seus empregos. Os motoristas, por sua vez, além de verem seus amigos do dia a dia serem desvalorizados, sofrendo, ainda tiveram que acumular várias funções que antes eram dos cobradores. Várias funções que antes eram dos cobradores. Engraçado, muito engraçado, é que eu e outros colegas aqui da Assembleia Legislativa que pedimos para suspender cobrança do pedágio sob o mesmo pretexto, a cobrança de pedágio, Terceira Ponte, Rodovia do Sol, circulação de dinheiro, né, que poderia, entre aspas, espalhar o vírus, que segundo a ciência foi criado que o dinheiro espalhava o vírus, fecho aspas. Não fomos atendidos de forma alguma. Para uns continuarem a lucrar, o dinheiro não tem problema nenhum. Para acabar com uma profissão digna, aí é perigoso, né, senhor governador? Muito coerente seu discurso. E os servidores que, por meio de uma portaria da Secretaria de Saúde, eram ameaçados a serem demitidos ou exonerados se não se vacinassem. Lembram-se disso? Vocês esqueceram desse absurdo também? Eu não esqueci, e espero que muitos recordem os absurdos que foram cometidos, estragando o nosso Estado, mesmo com os bilhões que entraram para agora pousar de santo e salvador da nossa pátria. Casagrande criou diversos cargos para manter apoio político, gerando dívidas e um custo que todos nós iremos pagar ao longo dos anos. Chamo a todos os capixabas agora na responsabilidade de analisar com sapiência os planos de governo dos candidatos e colocarem a mão na consciência, por favor, para ver o óbvio, pessoal. Quem vai cuidar melhor do que é nosso? Quanto a nível nacional, nem preciso ir muito longe. Vocês conhecem muito bem o meu posicionamento político e sabem bem quem eu defendo aqui na Assembleia Legislativa, enquanto o outro lá, o dito cujo, se nega a apresentar plano de governo e até dizer quem são seus ministros, a corja toda do passado que afundou o Brasil. São os mesmos que dizem defender a democracia. Isso é muito triste. Até esses dias mesmo, as propagandas institucionais e dos meios de comunicação diziam que para exercer nossa democracia, a gente deveria saber sobre os planos de governo ou mandato de nossos candidatos. Hoje, um deles abertamente se nega e muito a apresentar seu plano de governo e é colocado num patamar de ídolo pelos democratas de plantão. Abram os olhos, amigos capixabas, o sonho da picanha que vem de quem sequer levou água para o povo de onde ele nasceu, o Nordeste, pode se tornar o novo ouro de tolo. E com certeza você não vai ser tolo de aceitar isso de bom grado. Um homem que quer fiscalizar as redes sociais, não é? Que tem interesse de fechar igrejas. E isso está bem claro em todos os seus discursos. Nós não podemos esquecer que hoje nós temos uma bancada na Câmara Federal e no Senado que é mais centro-direita. Mas mesmo assim, nós temos que escolher um bom presidente para o nosso Brasil, que nós já temos aí no cenário, um presidente que ama a pátria, ama a Deus acima de tudo, e o Brasil também. E temos que não esquecer que aqui no Espírito Santo, esse presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, aposta em um só candidato. É o candidato que está no segundo turno. E o nome dele é Carlos Manato. Esse sim, é o candidato do presidente da República do meu glorioso e amado Brasil. Preste atenção porque dia 30 de outubro é um dia muito especial para a liberdade do povo e para o direito de todos de crescermos sempre juntos, com igualdade, sem desrespeitar as diferenças de cada um. Muito obrigado, senhor presidente. Que Deus abençoe o Espírito Santo. Com a palavra, o ilustre deputado Carlos Bom.
Senhor presidente, o governador Casagrande está seguindo à risca os ensinamentos do seu grande mestre Lênin, aonde que ele diz para acusar os adversários daquilo que ele faz e também falar que é aquilo que ele é. Então, é exatamente isso que o governador Renato Casagrande está fazendo quando diz que o crime organizado vai voltar para o estado do Espírito Santo caso o seu adversário ganhe a eleição. Quando, na verdade, todos os capixabas já sabem que o crime organizado já voltou para o estado do Espírito Santo. Ou o governador esqueceu do seu secretário, melhor dizendo, seu ex-secretário, preso num desvio de 120 milhões de reais, o maior escândalo de corrupção da história do nosso Espírito Santo. Ou também o governador Casagrande talvez esqueceu dele ter nomeado o tal do Vasco para comandar o nosso banco, o Banestes, e no dia seguinte da nomeação, esse cidadão foi preso. Talvez esqueceu também do escândalo do álcool gel, aonde foi afastado diversos membros do governo por terem fraudado uma compra, comprado de forma superfaturada o álcool gel durante a pandemia, roubaram em plena pandemia, o povo morrendo e a turma do governador roubando o povo capixaba. E diversos outros escândalos também, como o do pendrive, que é aquele do cerco eletrônico, uma licitação de 140 milhões de reais, aonde supostamente 40 milhões de reais iria de propina para membros do governo Casagrande. E também a empresa Salvador, uma empresa de terraplanagem, que foi contratada para prestar serviço de saúde em plena pandemia, sem licitação, um processo todo montado, que nós denunciamos aí para a Polícia Federal, para o Ministério Público Federal, ajuizamos uma ação. Eu tenho certeza que muito em breve vamos ter novidades em relação a todos esses casos. Muitas vezes demora, mas aparece a verdade. Logo ele, o governador Casagrande, que está aqui no nosso estado, de mãos dadas com um ex-presidiário, que junto com seu partido assaltou o nosso país, deixou o país na pior crise econômica da nossa história, com 60 mil assassinatos. Esse é o legado do ex-presidiário Lula, agora de mão dadas com o governador Renato Casagrande. E é esse o Brasil que vocês querem, é esse o Espírito Santo que vocês querem. Eu tenho certeza que o capixaba de bem não quer isso para o nosso estado. Em contrapartida, nós estamos vendo hoje, a minha geração nunca viu o Brasil crescer mais que a China, e esse ano o nosso país vai crescer mais do que a China. A minha geração nunca viu o nosso país ter uma inflação menor do que a inflação dos Estados Unidos e Europa. Esse ano nós vamos ter uma inflação menor que Estados Unidos e Europa. A economia do Brasil hoje é uma das melhores economias do mundo. Nós temos o nosso ministro Guedes considerado como um dos melhores ministros da Fazenda do mundo, se não for o melhor. Então esse é o legado que o presidente Bolsonaro vai deixar para o Brasil, um legado de prosperidade, um legado de defesa das nossas liberdades. E realmente é difícil entender uma pessoa querer voltar com tudo aquilo que a gente tinha antes em nosso país, corrupção, assassinato, tudo de ruim nós tínhamos. Último lugar, foi esse o legado que o PT deixou para o Brasil, último lugar na educação. E muitas vezes eu vejo os jovens caindo nessa onda aí, desses artistas globais que estão pensando apenas no bolso deles, querendo voltar com aquela verba bilionária da Lei Rouanet, então tentando influenciar os jovens que estão aí talvez estudando pouco sobre a nossa história, sobre os candidatos, tentando forçar um voto num ex-presidiário que, volta a repetir, junto com o seu partido, acabou com o nosso Brasil. E agora que o nosso Brasil está sendo reconstruído, eu tenho certeza que nós não vamos mudar essa direção. Assim como o estado do Espírito Santo, chegou a hora de dar um cartão vermelho para esse governador Renato Casagrande, que ele sim
faz parte de um governo corrupto e escalou aquele cidadão, deputado federal, chamado Rigoni, para fazer as acusações graves contra o adversário do Casagrande. O que ele está ganhando com isso? Fica a pergunta. Logo ele que disse que era hora do Espírito Santo virar essa página de 20 anos aí de Paulo Artung e Casagrande, agora do nada volta atrás e começa a fazer acusações infundadas e criminosas contra o adversário do Renato Casagrande, Carlos Manato. Um verdadeiro absurdo, que eu tenho certeza que a população capixaba está enxergando tudo isso e vai dar a resposta nas urnas no dia 30 de outubro. Um forte abraço e que Deus abençoe o nosso Espírito Santo. Com a palavra, o ilustre deputado Gandini. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputados que estão no plenário, servidores dessa casa, pessoas que nos assistem nas galerias, também pela TV Assembleia. Primeiro, agradecer à população do Estado do Espírito Santo, as pessoas que nos reconduziram a essa casa. Fazer esse agradecimento especial. Foi uma eleição bem complexa, onde há um tensionamento entre esquerda e direita. Então, ganhar uma eleição fruto do trabalho é algo realmente que a gente precisa agradecer a todos que acreditaram e que acompanharam o nosso trabalho. Mas queria fazer uma fala específica em relação à Polícia Técnica Científica no dia de hoje. Nós, já há alguns dias, alguns meses, temos discutido o assunto e sabemos da importância da Polícia Técnica Científica para as investigações do nosso Estado, para a elucidação de crimes. E quando a gente propôs a autonomia da Polícia Técnica Científica, eu e a deputada Irine, foi dentro de uma construção dialogada bastante com a categoria, não foi feito nada da nossa cabeça, mas também vendo um movimento que está acontecendo no nosso país. Nós já temos 20 estados em que a Polícia Técnica Científica, ela já é autônoma. Isso pode e deve dizer alguma coisa aos nossos gestores, as pessoas que conduzem o Estado do Espírito Santo precisam compreender que há um movimento natural de fortalecimento da investigação. Isso é óbvio que quando você traz autonomia, você fortalece a investigação pericial. E há uma série de discussões, inclusive esse fim de semana nós tivemos a oportunidade de ler o texto de A Gazeta, deputado Freitas, onde duas opiniões divergentes em relação ao assunto. Mas percebemos com clareza, deputado Freitas, que quem preside a investigação não necessariamente deve produzir investigação. E a autonomia, nesse caso, ela gera isenção e imparcialidade. Quando você separa quem preside a investigação de quem a faz, você dá mais isenção e imparcialidade para aquele processo. E é isso que o Brasil todo está indo, já são 20 estados, e queria que nós fôssemos o 21º. Hoje o deputado Dari Pagum falou que há um acordo para ser votado, possivelmente em primeiro turno no dia de amanhã. Eu gostaria de pedir realmente que o governo pudesse estudar as emendas que foram feitas ao projeto, porque existem questões fundamentais como o porte de arma, existem outras questões que são fundamentais, talvez passaram desapercebidos lá no governo e que precisam ser emendadas. E a gente quer votar o projeto do governo até para que não haja nenhum tipo de vício de constitucionalidade. Então, o deputado Freitas, que é hoje que está aqui no plenário, que está mais próximo do partido do governador e que vem cumprindo aí, na ausência sempre do nosso líder, uma função importante aqui, liderando a Assembleia, eu peço ao deputado que nos ajude a construir essa votação em primeiro turno amanhã, porque isso dá uma sinalização importante
e que já foi pactuado, o governo já falou que ia fazer. Nós precisamos entregar agora, entregar esse fortalecimento, e eu tenho certeza, e isso vai gerar, deputado Freitas, vai gerar mais elucidação de crimes, e no futuro a gente sabe que isso diminui os crimes, porque sabe que se no Espírito Santo praticar crime, vai ser solucionado, vai ter uma perícia técnica independente, isenta, e que vai ampliar aí a solução dos crimes. Então, deputado Freitas, passo a palavra, vi que Vossa Excelência quer fazer uma parte. Deputado Gandini, eu quero lhe parabenizar, primeiro lhe parabenizar pelo êxito no processo eleitoral, por sua eleição, parabenizar pelo belíssimo trabalho. Realmente eu acompanhei a fala de Vossa Excelência e quero ratificar, endossar essa fala, dizer que o resultado das urnas é fruto de um trabalho brilhante que Vossa Excelência fez nesse plenário, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, mas sobretudo como um parlamentar exemplar, muito determinado, muito estudioso e muito organizado, e o seu trabalho aqui deu resultado, uma eleição extremamente difícil, uma eleição que se dividiu em dois extremos, muito polarizada, mas Vossa Excelência, com esse trabalho brilhante aqui nesse plenário, fez a diferença e está eleito para a próxima legislatura. E ganha o Estado do Espírito Santo, ganha essa casa que está certo que terá debates importantes com a participação de Vossa Excelência. Com relação à Polícia Técnica Científica, eu concordo plenamente com a fala de Vossa Excelência também. Acho que já dá maduro o suficiente para que nós possamos votar o primeiro turno, aprovar essa matéria, criar autonomia da nossa Polícia Técnica Científica no Estado do Espírito Santo, e que nós sejamos o 21º Estado a ter a autonomia e independência da Polícia Técnica Científica, dos peritos aqui no Estado do Espírito Santo, e quero que isso aconteça no menor tempo possível. Conta com a minha participação nessa pauta importante. Parabéns por vossa fala. Ok, peço inclusive, senhor presidente, deputada Dilce Espíndola, creio que amanhã, possivelmente, ou o deputado Érico ou o deputado Marcelo Santos devam presidir inicialmente a sessão, que é o que ocorre de costume. Que a gente pudesse pedir uma sessão extraordinária amanhã para votar especificamente a PEC. A gente sabe da dificuldade que está sendo discutido, o governo discutindo uma série de questões, inclusive um projeto do VON, que o governo está evitando que seja votado, mas eu peço a compreensão, inclusive do deputado Carlos Von, que a gente possa pedir uma extraordinária para as discussões ficarem independentes e a gente possa votar em primeiro turno no dia de amanhã, tendo a anuência do deputado Von, que é também um parlamentar importantíssimo aqui do plenário. Então, deputada Dilce Espíndola, peço que encaminhe, que a gente possa votar em primeiro turno a PEC dos peritos no dia de amanhã. Eu acolho a sugestão de Vossa Excelência, deputado Gandini, e vou passar para a presidência para decidir sobre esse assunto. Ok, obrigado, deputado. Obrigado a todos. Com a palavra, o ilustre deputado e último orador inscrito na sessão de hoje, capitão Assunção. Eu gostaria que o Ministério Público, se estiver ouvindo aqui nosso pronunciamento, haja da mesma forma que tentaram fazer com a gente, com aquelas calúnias, chamando o nosso gabinete de gabinete do ódio, onde nós conseguimos comprovar que nós só estávamos falando a verdade. Eu queria mostrar, antes de mostrar o vídeo aí, queria mostrar de novo, para chegar no vídeo, eu gostaria de mostrar a primeira imagem do jogo sujo que o senhor Renato Casagrande está fazendo, usando a chefe de gabinete do deputado Coronel Quintino. Infelizmente, ela é uma policial militar, mas eu não tenho problema quanto a isso. Eu estou aqui para falar a verdade. Eu tenho vergonha na cara. Eu vim aqui pelo poder do voto, para não me calar, para representar o povo. Olha só o que a chefe de gabinete, do deputado Coronel Quintino está fazendo para tentar depreciar o candidato de Bolsonaro, o doutor Manato, o médico Carlos Manato. Olha o nome dela ali em cima. A Cedina é o nome que está no grupo que ela administra.
Não sei se levantar a imagem dá para ver o nome do grupo lá. O nome do grupo está lá em cima, mas ali está dizendo, olha, vamos que vamos. Ela é administradora do grupo, só ela pode fazer a postagem. Tudo que está discriminado ali já está na mão, senhora Acedina e deputado Coronel Quintino, capatazes do Casagrande, já está nas mãos da Polícia Federal, já está na mão da Polícia Civil. Pode fazer o que quiser, porque a polícia vai chegar aí, chutando a porta do seu gabinete, que é o que vocês merecem. Produtores de fake news. Essa senhora produziu 2 vídeos, esse é o primeiro vídeo, ali embaixo é o segundo vídeo. O primeiro vídeo, ali onde está escrito imagem 1, o primeiro vídeo, essa senhora, produtora de fake news, a mando do senhor Casagrande, ela discrimina. Deixa eu pegar aqui para ver a fala direitinho aqui. Ela fala que o candidato Manato, candidato de Bolsonaro, foi mandado embora, porque não tem competência. Então, senhora Acedina, chefe de gabinete do Coronel Quintino, eu vou lhe mostrar quem é que tem competência, porque até agora o seu governador só fez limpar os cofres de tanto dinheiro que o presidente jogou aqui dentro na época da pandemia. Eu vou lembrar só as coisinhas das pessoas que estavam roubando e saíram pela porta do fundo, ou saíram presos. Lembra do senhor Vasco, presidente do Banestes? Lembra do escândalo do álcool em gel, 4 vezes o valor? Lembra do senhor Rogério Pegoretti, que eu estou tentando arranjar uma forma de trazê-lo para cá, porque ele já não tem mais a proteção de ser secretário de Estado? 120 milhões, 120 milhões. O escândalo do pendrive, 140 milhões, 40 milhões, o seu chefe, o governador Casagrande, ia botar no bolso, ia furtar dinheiro do povo capixaba. O escândalo da lagosta, enquanto o governador trancava todo mundo em casa, matando milhares de empregos, o governador comia lagosta. Isso é pilantragem, senhora capitão Acedina, a vergonha da polícia militar. Eu quero que vocês, policiais militares que estão escutando agora, estão assistindo ao vídeo, por favor, printa a tela, grava, não sei, compartilha aí, porque essa senhora que um dia usou a farda da polícia militar, ela desonra a farda da polícia militar, e está usando o gabinete de um deputado, o Coronel Quintino, para praticar fake news, como o senhor Campana fez no passado, e está tomando um processo agora por praticar fake news dentro do Palácio Anchieta. E agora está acontecendo aqui dentro da Assembleia, um gabinete sendo usado para praticar fake news contra o futuro governador do Espírito Santo. Isso aí é errado e você vai ter que pagar na justiça. E se tiver também coisas sobre o seu deputado ou qualquer funcionário do gabinete do deputado Coronel Quintino, vai ser apurado. Podem apagar a prova que quiser, mas essas provas aí já estão registradas em cartório e já estão na mão da Polícia Federal e já estão nas mãos da Polícia Civil. Vou lembrar a senhora também, capataz do senhor Casagrande, Rodrigo Vacari, que nós já estávamos de olho nele. Qualquer alfinete que o senhor Rodrigo Vacari comprou, nós mandamos investigar. Só do nosso gabinete saíram 82,3% de pedido de requerimento de informação sobre tudo que o senhor Rodrigo Vacari comprou. Isso só nessa denúncia que levou o Rodrigo Vacari a ser demitido, exonerado do cargo, ele ia levar uma propina de R$840 mil na compra de álcool em gel. Senhora Acedina, vou mostrar o vídeo aí para dizer quem é o Manato que você falou, senhora, que o presidente Bolsonaro mandou embora. Por favor, se puder colocar o vídeo agora. Olá, amigos do Espírito Santo, do lado aqui o Carlos Manato, meu velho amigo de parlamento brasileiro, me ajudou muito para chegar na presidência da República e agora ele está no segundo turno no Espírito Santo. Muito obrigado a todos vocês pela votação que deram a ele e a mim, bem como pela eleição do Magno Malta. Estamos juntos agora no segundo turno.
Espírito Santo é Carlos Manato, 22. Está cheio de falar, lembra do Bolsonaro? Sim. Agora é o Casonaro. Não. Manatinho aqui, ó. Velho amor aqui, o Manatinho aqui. Nada de Casonaro. Eu tô com Bolsonaro e Bolsonaro vai ganhar. O que vocês queriam não vai acontecer. Que o senhor Carlos Manato, o médico Carlos Manato, ficasse aprisionado em Brasília para não rodar esse estado e hoje termos uma candidatura viável para limpar o estado desse terrorista chamado Casagrande. Esse homem que vocês estão tentando difamar, a cada dia eu vou subir aqui na tribuna para desacreditar vocês falando a verdade. Semana passada foi um ex-deputado federal, deputado de final de mandato, Rigoni. Mostrei a verdade quem era o cafajeste do senhor Rigoni. Hoje é a senhora Cedina, chefe de gabinete e capataz do Coronel Quintino, deputado Coronel Quintino, braço direito, homem que toma cachaça, tomava cachaça com o Renato Casagrande lá em Castelo. Hoje eles não são bem-vindos lá na cidade de Castelo. Casagrande perdeu em Castelo, agora, mas era homem de tomar cachaça no boteco lá em Castelo, junto com o governador. Isso é uma vergonha, praticando fake news dentro da estrutura da Assembleia Legislativa. Senhores do Ministério Público, façam a mesma coisa agora, com essa denúncia aí, e ajam com o rigor necessário para que eles parem de praticar fake news e vamos fazer a campanha séria, campanha propositiva, que o nosso candidato, eu não tenho vergonha de dizer que o meu candidato é Manato, que o meu candidato a presidente é Bolsonaro, diferente do que esses pilantras dos cargos comissionados do senhor Casagrande ficam tentando enganar o povo, colocando adesivinho que é 22, e em cima Casão 40 e embaixo o Bolsonaro, capitão 22, ninguém engana mais não, o capixaba só tem uma lembrança de você, Casagrande, agora é com você, os nossos patriarcas estão aqui ouvindo a gente aqui nas galerias, agora é com você, senhor Casagrande, o fique em casa, a economia a gente vê depois, chegou a hora de você receber o troco na urna, da quantidade de empregos que você matou, da quantidade de gente trabalhadora que você colocou. Vou lembrar aqui, senhor Casagrande, vou lembrar que o que você fez torturando o trabalhador, colocou a polícia militar tratando o trabalhador como bandido, colocou a polícia civil tratando o trabalhador como bandido, colocou pela primeira vez na história o corpo de bombeiros nas ruas para atacar trabalhador e fechar comércio, colocou as guardas municipais dos seus prefeitos aliados para atacar trabalhador e empreendedor que estava sofrendo para trazer um pouquinho de dinheiro de sustento para casa, colocou aquele bando de vagabundo da vigilância sanitária para perseguir trabalhador, para trazer sustento para casa, seu governador, colocou aqueles bandidos comissionados do PROCON para dar multas altíssimas, para fechar o comércio, seu governador, e agora o senhor vai ter o troco na urna, coloque os seus capatazes, contando mentira do senhor Manato, que nós estaremos aqui para falar a verdade, nada mais que a verdade, como diz o nosso presidente Bolsonaro, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Obrigado, presidente. Agora, 16 horas e 38 minutos, nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, convoco as senhoras e os senhores deputados para a próxima, que será ordinária, amanhã, a hora regimental para a qual designo. Expediente o que ocorrer, ordem do dia, mesma pauta da presente sessão, exceto as matérias votadas hoje, está encerrada a sessão. Você acaba de acompanhar a sessão ordinária desta segunda-feira, hoje no expediente da sessão
4 projetos de lei começaram a tramitar e eu destaco dentre eles a proposta do deputado Gandini, que pretende coibir a fixação de material publicitário em carros, veículos estacionados em vias públicas. Mais informações sobre os trabalhos de hoje você tem nas nossas redes sociais, no nosso portal de notícias e mais tarde, às 10 da noite, no Jornal Panorama. Continue com a nossa programação, TV Assembleia mais perto de você.